Pessoal, tá começando mais um vídeo do canal Joga e Joga. Eu sempre ao lado do Dr. Eric Piva, o advogado mais caro do Brasil. E hoje estamos de social aqui, ó, de terno, não dá pra ver o terno, mas a gente tá de terno, pra entrevistar o jornalista Ademir Quintino. Tudo bom, Ademir? Tudo bom, Lucas? Um abraço, Eric, um abraço a todos os amigos. Satisfação estar com você. Você vieram de social e eu aqui todo esporte, cara. Não, mas aqui Faltou... representando o Santos, né? Faltou combinar, cara. Não, mas tá certo. Ademir, me conta uma coisa, como é que você entrou no jornalismo esportivo, cara? Foi uma grande coincidência. Eu sempre fui torcedor do Santos e amante do futebol, né? Desde 78 que eu acompanho futebol. Tinha 5 anos de idade e eu já acompanhava futebol. E meu sonho era ter jogador, mas não consegui. Em 96, tinha começado os adventos das rádios comunitárias. E 2 delas me convidaram para fazer parte. Uma era o Claudinho Barazal, na Rádio 99 FM, lá em Cubatão, no centro, junto com o Cílio Barbosa, que é hoje o editor do jornal Acontece. E a outra é a Rádio Sintonia FM do Casqueiro, que o Deca, o Antônio Silva, tinha um programa de FM, de música. Me chamou um dia lá para acompanhá-lo. E aí começamos a falar de futebol no intervalo, o dono da emissora gostou e me convidou. Aí eu comecei a perceber que eu levava jeito mesmo. E aí eu conheci o Aníbal Gomes, que é um comentarista de grande nome aqui na cidade de Santos. Trabalhou nos anos dourados do Santos, naqueles anos 60. Ele fazia parte da equipe do Hernani Franco, da Rádio Atlântica. A Rádio Atlântica nos anos 60 era uma espécie de Rede Globo hoje. Todo mundo parava ali na praça, acho que era no José Bonifácio, na praça José Bonifácio, para ouvir as cornetas da Rádio Atlântica. E o Aníbal tinha sido repórter, comentarista. E o Aníbal era comentarista da Rádio Cacique. E aí o Aníbal viu predicados na maneira que eu conduzia e conseguiu que eu fizesse um jogo português santista Ituano em 97. E dali em diante começou a minha carreira, já são 24 anos praticamente, né? De repórter de beira de campo, né? Isso, comecei como repórter e depois virei comentarista também. Já fiz de tudo em rádio, já fui plantão, já fui repórter de campo, já fui narrador, mas narrador não é minha praia, não. Você é cria de Cubatão, né? Sempre. Eu faço questão de dizer, né? Porque eu, apesar de ter sido registrado aqui em Santos, eu saí da maternidade direto para Rua Espanha 642, ali perto das Torres. E minha infância foi toda criada em Cubatão, né? Foi toda no Casqueiro, principalmente, né? E na adolescência no Jardim Nova República, no Bolsão 8, onde eu jogava primeiro no Galo, depois no Aliança, né? Então, meus melhores dias, os dias que me remetem a momentos muito bons. Aprendeu a jogar bola em Cubatão? Não aprendi até hoje. Mas eu tentava chutar a bola, era naqueles campos ali, o campo do Bolsão, o campo do Nacional, poliesportivo, o antigo campo do Casqueiro, que não existe mais, onde é a escola técnica hoje. Ademir, nós entrevistamos o Washington Luiz, Luiz, uma avenida de informações. Gente boa. Ele contou uma história lá que vocês foram transmitir um jogo, se eu não me engano, acho que foi no Morumbi. Isso. Que você teve que passar o cabo lá e tinha um trabalho lá, o vinho, uma galinha morta. Conta aí pra gente. O Washington só errou o jogo, né? Que ele falou que foi Santos e Palmeiras, foi Santos e São Paulo na final do Campeonato Paulista de 2000. Nós estávamos na Rádio Atlântica e o cara que tinha contratado a gente, o Costa Neto, o cara sumiu, cara, deu calote e sumiu. E a gente tinha um compromisso com o ouvinte, né? E aí nós pensamos, agora que chegou na final, nós não vamos fazer as finais? O Aníbal colocou o carro dele, pedimos a linha, o Aníbal pagou a linha e fomos para São Paulo fazer os jogos finais. Primeiro contra o Palmeiras, na semifinal. O Santos virou no finalzinho do jogo, em cima do Palmeiras, às 11 da manhã, com um gol acho que foi o gol do Dodô do Claudio Mira, agora não recordo. Dodô, o artilheiro dos gols bonitos? Artilheiro dos gols bonitos. Aquilo não tinha sangue, mas jogava muito. E essa final foi feito um despacho no vestiário do Santos, cara. Um trabalho mesmo. Um trabalho bem feito. E sem desmerecer a cultura, muito pelo contrário, mas se Macuba ganhar esse jogo, o Campeonato Baiano termina empatado, né, cara? Vitória e Bahia... Essa é uma briga boa, né? E tinha umas caixas de som
pesadas, enormes, porque a Federação Paulista levava artistas daquela época para fazer aquele famoso show, mas era... Tem um nome, eu não vou me recordar agora qual é o nome. Quando o cara imita que tá cantando, mas não tá cantando merda nenhuma. Playback? Era um playback, isso aí, exatamente. Playback, né? Aí levava o Salgadinho, levava o Exalta Samba, o cara, Lua vai, aí o Salgadinho tocava. Dublando, ficava dublando. Dublando, é. E era só a música que já estava gravada. Mas aquilo, imagina um estádio como o do Morumbi, que chegou a comportar mais de 100 mil pessoas, precisava ser umas caixas pesadas, né? Eu hoje não percebemos, cara. Quando passamos o fio, chegamos cedo e a Federação Paulista, com esses inteligentes que trabalham prestando serviços para a FPF, colocaram as caixas de som em cima dos nossos cabos. Acabou o jogo, foi pro vestiário, né? Vestiário... O Santos não era mandante esse jogo contra o São Paulo, acho que o Santos era visitante, só jogou de preto e branco, isso. Tô puxando o fio. Cadê o fio, mano? Não vi mais o fio não, mas tem 100 metros de fio. Comecei a puxar, cara, mas a vontade era tão grande de chegar logo no vestiário. Eu comecei a puxar o fio e a caixa foi vindo junto, cara. Quando a gente foi ver, já estava dentro do vestiário e quando nós voltamos a caixa estava tombada, porque nós empurramos a caixa, mas as caixas pesadíssimas. E o despacho estava no vestiário. Eu não cheguei a passar pelo despacho, a gente só viu. Fizeram uma macumba lá, não sei se for São Paulo ou se for Santos, para ver se o Santos era campeão. Mas não teve jeito não, deu 2-2, o goleiro do Santos era um monte de maionese, o Carlos Germano. Tomou 2 gols do meio da rua de falta, um do Marcelinho Paraíba e outro do Rogério Ceni. E o primeiro jogo o Santos perdeu por 1-0, com 50 segundos de jogo, estava 1-0 para o São Paulo, o gol do França. Aí o Santos não saiu da fila, o Santos tinha contratado jogadores famosos e renomados, Valdo, Rincon, Valdir Bigode, Márcio Santos, mas não teve jeito não, o São Paulo foi campeão. Ademir, como que é você, primeiro, ter uma participação no Fox Sports Rádio, que é o programa esportivo que mais tem audiência hoje no Brasil, e depois ir à TV, né, efetivamente pelo esporte interativo, e ter esse boom, né, que é transmitido pro Brasil inteiro, e até criar a hashtag Pronto Falei. O bordão, conta né? Isso, conta aí. Vamos lá, o teu internauta vai me xingar. Eu ganhei 2 prêmios da ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, em 2015 e 2016, como 2 anos seguidos como melhor blog e 1 ano como repórter de rádio. Eu ia ganhar o 2º ano como repórter de rádio também, mas não ganhei porque eu tinha trabalhado 5 meses e a regra diz que o cara tinha que ter trabalhado no mínimo 6. Aí eu não ganhei. Eu pedi as contas da Rádio Capital no final do Campeonato Paulista, quando o Santos ganhou. Foi o último campeonato que o Santos ganhou. O estadual contra o Audax. Aí eu comecei a ir no Fox como convidado do Benja e do Sormani. E tava indo, mas ainda tava meio cru, né? Ainda meio tímido, não era da casa. E foi quando a Fox tomou a decisão de tirar a sede de São Paulo, que era no bairro do Bexiga, para o Rio de Janeiro, lá para a Barra da Tijuca. Paralelamente a isso, eu comecei a fazer os exames, os testes no esporte interativo. E eram mais de 50 comentaristas fazendo teste para 4 vagas. 5 vagas. E eu fiquei com um dos 3 pontuais, não um dos 2 fixos, 3 pontuais, né? E logo em seguida que eu comecei no esporte interativo, veio uma proposta da Fox, financeiramente era o dobro do esporte interativo. Mas nesse mesmo período, meu filho estava vindo para Baixada, porque eu sou separado da mãe dele, porque ele foi convidado para jogar no Santos. E aí eu pensei comigo, eu fiquei 14 anos sem conviver com meu filho, dos 2 aos 16, né? Foi quando eu separei, quando eu e a mãe dele nos separamos, e ele foi morar no interior. Porra, agora que eu tô vindo pra cá, vou ter que morar no Rio, porque eu tenho que ficar lá de segunda a sexta só pra poder voltar no final de semana. Então eu achei por bem ficar no esporte interativo. Foi péssima a minha tomada de decisão, porque depois do esporte interativo acabou o canal, aí depois entrou um outro chefe lá, que não gostava de mim, não sei porque ele é escurinho igual eu, acho que ele queria ser o único escurinho que brilhasse lá, e acabei saindo do canal. Quando você não sente que você não, que a chefia não te olha com os mesmos olhos, eu acho que
faz sentido, não fazia sentido mais eu ficar lá, né? E a hashtag foi assim. Em janeiro começou mais 90, né? E o Santos, por coincidência ou não, o Santos perdeu todos os clássicos daquele semestre no Campeonato Paulista. Ficou daquele jeito, né? Chegava no programa Pilhado. alegre, né? Bem Tá que alegre, nem esse né? ano, né? Tá que nem esse ano, infelizmente. E aquele ano o Santos não ganhou nada, né? E esse ano também não vai ganhar. É, coincidência. Aí, cara, o Alex Miller, eu era pontual, ia de vez em quando, nem ia sempre. O Alex Miller, que era o apresentador, falava assim: Ademir Quintino, qual vai ser o palpite do jogo? Eu sempre falava que o Santos ia ganhar. Aí eles me chamavam na segunda-feira, de sacanagem, e colocavam lá que o que eu tinha falado, uma música de palhaço, e os gols do adversário contra o Santos. Mas eu sabia que aquilo tinha prazo de validade. Uma hora não ia, o Santos ia ter que ganhar, né, cara? Não é possível. E aí veio o primeiro clássico do Brasileirão e o Santos ganhou. Roubado, mas ganhou. Gol do fraquíssimo, horrível Kaique, centroavante que a gestão passada contratou, pior que pinga de litro. E aí eu fui pro programa. E aí eu deixei todo mundo falar. Deixei de falar. Quando chegou a minha vez, eu falei assim para Alex Miller: hoje tu não vai me falar no pique não, porque eu vou ser um pouquinho prolixo. Mas não precisei não. Aí eu falei: não quero saber se o Palmeiras foi prejudicado, se foi pênalti no Dracena, se o Kaique empurrou o zagueiro. O Santos ganhou. O Santos ganhou do Real Madrid das Américas. Chupa, chupa e chupa. E eu já tava aquele personagem da Walt Disney, Pluto. Eu falei: e se quiser me mandar embora, pode mandar. Eu achei que ia ter represália. Voltou no Alex Miller, que é o apresentador, ele totalmente vermelho e com as lágrimas descendo de tanta risada. Foi no Ricardo Martins, pelo amor de Deus, pede comercial que eu não tenho o que falar. Foi no Alfredo Loebley, ele estava aqui debruçado e chorando de rir. Foi no Pretzel, o Pretzel estava com a cara de constrangido, né? Ninguém falava nada, teve que chamar o comercial. Não, sem chamar o comercial, foi pro comercial. Só pra ter ideia. Porque não tinha como, né? E aí me toco, eu vejo uma mensagem de celular, vibra o celular, era o André Henning, que é um dos poucos amigos que eu fiz lá. Amigo o André. A pegada é essa aí. Eu falei: mas como é essa aí, cara? Eu esculachei a TV, esculachei o Palmeiras aqui. A Crefisa anunciava no programa, cara. Aí no dia seguinte ele estava escalado, ele me pegou: cara, você tem que ir nessa pegada aí. E aí foi criado o personagem. E aí, esse dia que eu falei chupa, 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 hashtag pronto falei. E o pronto falei é por causa de uma cubatense. Se ela estiver vendo o programa, ela, o esposo dela, é a Fátima Antiori. Nora do seu Antiori, agora não lembro o primeiro nome dele, do seu Wagner Antiori, que mora ali atrás da prefeitura. Aí, o Batão criando bordões, tá? E eu tava dias antes eu tava num encontro de amigos da minha esposa, e a Fátima é amiga dela, na casa da Simone, outra, agora ela não mora mais em Cubatão, ela morava no Casqueiro, casada com França, que tem uma empresa de segurança no trabalho. E lá tinha uma piscina e minha esposa assim: Fátima, entra na piscina. Fátima, entra. Ela vai ficar doida comigo. Fátima, entra na piscina. Fátima, entra. E a Fátima: não quero. Aí a única vez que eu falei: Fátima, entra na piscina. Eu tô menstruada, porra! Pronto, falei! E eu dei tanta risada, cara, que eu fiquei com essa porra na cabeça. Aí no programa de quarta-feira, eu só acrescentei o hashtag que foi da minha cabeça. Falei: hashtag pronto, falei. E aí eu fui pro meu Twitter, cara, tinha mais de 190 hashtag pronto, falei. Eu falei: vou tentar essa merda aqui. Como que você também criou outro bordão, né, do Rodrigo Raio, que é conhecido mundialmente hoje, Raio, como que foi? O Santos é conhecido como, a Vila Belmiro é conhecida como o local onde o raio cai mais de uma vez, né? E isso dentro do campo, né? Porque aquela sala do segundo andar deve ser ter um trabalho. Não, deve ser destinado a coisa ruim ali, porque só cai curva de rio ali, para tudo quanto é. Você entendeu, né? Não preciso falar. E aí o raio cai mais de uma vez, o carro cai mais de uma vez, e eu vi o Rodrigo jogando na final do Campeonato Paulista Sub-13, não me chamou tanto a atenção esse dia. Não sei se ele estava voltando de contusão, era um dia que ele não estava inspirado, mas a segunda vez que eu vi esse menino jogar no ano seguinte, aqui no estádio Eurico Mursa, foi em 2014, eu me apaixonei, velho.
Você acompanhava ele, né? Não, ainda não. Ainda não? Nessa época ainda não. Em 2014, o Vladimir Matos, que é gestor da base da Portuguesa, me chamou lá para ver um jogo, quarta de final do Campeonato Paulista, Portuguesa, Santista e Santos, sub-15. Rapaz, esse moleque foi 2-0 pro Santos, 2 gols dele, só faltou fazer chover. O Juari, que o Milton Neves diz que é meu pai, campeão paulista 78, estava do meu lado, falei, Juari, esse moleque é craque, cara. O Juari falou assim, pra mim é o melhor jogador da base. Falei, eu sou um cara muito desconfiado de tudo, de tudo. Falei, vamos ver se ele é tudo isso mesmo. Aí eu comecei a acompanhar, jogo em Diadema eu ia, jogo... E aquela história que eu contei no Esporte Interativo é verdade, viu? Que um dia o Santos ia jogar em Pedreira contra a Ponte Preta, e minha mulher se arrumou toda, passou bronzeador, bloqueador, pegou o guarda-sol. Amor, vamos pra praia? Eu falei, você vai pra praia, que eu tenho pra Pedreira ver o jogo do Santos. Mas teu filho não joga no Santos, meu filho jogava na Ponte. Falei, daí? Tem um negrinho lá que eu vou lá ver jogar. E tem outra história curiosa em cima dela. Eu ia todo jogo do Rodrigo assistir e o pai dele estava sempre no jogo, mas eu não sabia que era o pai dele. Eu ia lá cumprimentar ele, tudo bom, Eric? Tudo bem. Porque eu conheci o Eric, eu tive um acidente de moto em 2013, eu quase perdi a perna direita, e eu fui fazer a minha recuperação, o fortalecimento muscular, na academia do Marcel, que é o personal trainer do Rodrigo. Foi o Dr. Thiago Ribeiro que me arrumou. E lá o Marcel falou, tu conhece o Eric? Eu falei, esse rapaz fez gol contra o Santos. Isso, ele fez gol contra o Santos de falta no Vladimir. O Santos ganhou de 4-1. E o gol foi do Eric, do Oeste Itápolis. Mas eu não sabia que ele tinha filho jogando. Aí eu tô em Pedreira, tava lá o Eric. Eu tô em Matão, tá lá o Eric. Eu tô em Araraquara, tá lá o Eric. Caralho, o que esse cara tá fazendo aí? Não é jogador de futebol? Aí chegou um dia na Rua de Javari, quase um ano depois. Falei, cara, não leva mal não. Todo jogo da base que tá aí, tá comendo a mãe de alguém aí, né, cara? Não é possível. Tá comendo a mãe de algum moleque aí, tu é teu empresário? Não, meu filho joga. E tu, teu filho que eu saiba joga na Ponte. Falei, é verdade, mas tem um negrinho aí, cara. Um criolinho aí que eu vim jogar ele, pra ver ele jogar. Quando ele sai do jogo, eu vou embora. Tanto que o Luciano Santos, o técnico, pô, teve um jogo aí que eu não vi você no final. Eu falei, não, tu tirou o 11 e eu fui embora. Eu vim pra ver o moleque jogar. Aí o Eric pergunta, mas quem que é o criolinho? É o 11, o Rodrigo. E quem que é teu filho? Ele é o 11, o Rodrigo. E aí foi isso. Aí o resto da história você já sabe, né? Dizem as más línguas, não sei se é verdade, que o Jair Ventura botou ele pra jogar porque eu enchi o saco diariamente no Mais 90, que era mais ou menos pra queimar. Vamos botar pra ver que não dá, e aí o cara para de encher o saco. Só que como deu certo, continuou. E deu, né? Agora eu não sei se é verdade, né? Sei que o Jair me adora de paixão pelos elogios que eu faço pra ele. Aliás, Esporte Clube do Recife. Vocês estão ferrados. Contrataram o treinador errado. O cara acabou de chegar, Rodrigo. Não, sério. Vai cair? O Sport vai cair? Sério candidato. Sério candidato a rebaixamento? Por conta dessa contratação agora? Não, o time já não era aquelas coisas. Já não era aquelas coisas. O time já era, né, assim. Aí agora acabaram O time era assim, ó. Meia boca. Aí tu me contrata um treinador. Você também vai dar certo jogando no contra-ataque, que ele gosta, né? Só jogar na transição longa, aqui no Santos não serve. Isso eu falei pro presidente Pérez que não contratou, você contratou errado. Não, mas o nome badalado, não interessa seu nome badalado, você tem que ter planejamento. Como é que você tem um time que tem a propositura e a torcida cobra de propor jogo e você joga no contra-ataque? E outra coisa, hein, o Cuca tá jogando no contra-ataque, hein? Pode reparar. Não sei se essa semana agora, como é que ele vai ter a semana cheia de preparação entre um jogo e o outro, se ele vai tentar mudar isso. Mas só joga no contra-ataque. Pega o clássico contra o Palmeiras e vê como é que o Santos jogou. Ademir, falando em Santos, você que é especialista no clube, qual é a sua análise sobre a atual conjuntura do clube, né? Que... Você fala administrativamente? Isso, e esportivamente também, né? O desportivamente é reflexo da má gestão. O Santos vem de 3 gestões, que se o Santos está na primeira divisão graças à divindade, graças ao pai. A base salva, né? A base salva. Sempre, e vai continuar salvando. A base salva. Contra o Sport, por exemplo, salvou. Né? Contra o Atlético Paranaense salvou. Entrou um moleque lá o Alex, né? Que é da... Ele não foi revelado aqui, ele começou no São Paulo. Eu lembro dele no São Paulo, eu lembro do Fluminense. Tem uma coisa que eu acompanho, a base. O cara pode discutir base comigo, vai ter que conhecer, viu? Porque eu assisto tudo quanto é jogo, esses links da internet, da CBF, da vida aí. Eu assisto tudo, cara. Copa Votorantim. Tudo.
sei como é que minha mulher não me largou ainda. Porque é jogo, acho que eu tenho mais orgasmo vendo o jogo do que... Então, cara, mas o Alex tá aí desde o ano passado. O goleiro é da onde? Da base, campeão paulista sub de... Jogou bem contra o Palmeiras. Da Copa São Paulo. Jogou bem contra o Palmeiras. Jogou bem contra o Palmeiras, jogou bem contra o Atlético Paranaense, jogou bem contra o Sport. É a base vai sempre salvar o Santos, né? Mas as três, eu já vi clubes com menores problemas administrativos do que o Santos nos últimos anos e caiu. Tem clube que caiu 2, o Palmeiras, tem clube que caiu 3, o Vasco. Já viu esse filme com o Atlético, já vi esse filme com o Grêmio, já vi esse filme com o Corinthians. Então, cara, só a divindade explica o fato do Santos estar na primeira divisão. Ademir, O agora... Santos recebeu um cheque de 185 milhões, fez assim no cheque, ó, botou no fluxo de caixa, gasta mais do que arrecada e tá devendo. Não pagou o Kleber Reis, deu 2 calotes com a gestão passada, mais 2 com essa. Ademir, você citou aí o Corinthians, você tá aí o zum, que o Corinthians vai vender o name rights da Arena Corinthians, Vai. Você ouviu falar alguma coisa nesse sentido? Eu conheço o cara até que tá fazendo a intermediação do name rights, é meu amigo particular, vai vender, vai. Vai vender? Já tá certo, vai vender. Certo não tá, Certo falta não alguns tá. detalhes, mas eu acho que vai virar. Vai virar? Vai. Até que enfim, né? Vai sair. Vai, de repente ajuda a pagar os juros lá do estádio, porque até agora. Não é barato. E eu não chamo de Arena Corinthians, pra mim é Arena de Itaquera. O dia que pagar o povo, porque aquele dinheiro é do povo, aí eu chamo de Arena Corinthians. Por enquanto não pagaram o BNDES, nem a Caixa, nem ninguém. Inclusive bloquearam durante a pandemia os pagamentos pra Caixa. Não tem, o Corinthians não tem. Só que o Corinthians, ao contrário do Santos, o Corinthians deve mais do que o Santos. O Corinthians tem uma dívida aí hoje em torno de 800 a 900 milhões. O Santos tem uma dívida em torno de 550 a 600. Ele falou, o Santos deve menos. Só que se você pegar o ativo do Santos, não paga todas as contas. O ativo do Corinthians paga todas as contas. Por exemplo, se os dois falissem hoje, com o ativo que o Corinthians tem, ele paga todas as contas. O Santos deve ficar devendo. É como, vou fazer uma comparação chula. O Neymar, muito provavelmente, deve mais do que eu na praça. Com certeza. Mas o poder de condições de pagamento do Neymar deve ser muito maior que o meu. Ele tem condições de pagar as contas dele mais do que eu. Então, resumindo, não é porque eu devo menos que a minha situação é melhor do que o cara que deve mais. O cara deve mais, mas tem condições de pagar. Tem a situação do Santos, que é o patinho feio entre os grandes, que não recebe o mesmo apelo perante a mídia, que não tem o mesmo poder de condições financeiras de TV, que está numa classe abaixo de São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que não é o único gigante de São Paulo que não tem um patrocinador master, e por aí vai. Então, administrativamente, as últimas 3 gestões do Santos foram horrorosas. Hashtag pronto, falei. Aí sim, era isso que a gente tava querendo. Ô, Ademir, como que é ter um filho jogando na base do Santos? É difícil, O Alder, né? é difícil e sofre por minha causa. Porque o ser humano maldoso, o vagabundo, sem vergonha, sem escrúpulos, sem caráter, ele desconta no menino tudo que ele queria, de repente, ter força para fazer comigo, mas não tem. É uma situação conflitante, mas eu só não tiro ele daí por causa do sonho dele. Porque por mim já tinha saído. Ele tá no Sub-17? Sub-20. Ele tá treinando no Sub-23 agora, mas ele é Sub-20. É o primeiro ano de Sub-20. Tá Quantos bom. anos ele tá? Fez 18 anos faz algumas semanas agora no mês de agosto. Tá novo ainda. Ô Ademir, e você acha, né, pegando um gancho aí de pai, você acha que tem alguns pais de jogadores, falando de modo geral, né, que atrapalham na carreira do atleta? A gente teve aí no Santos, falar um pouquinho mais do Santos, você é especialista, o Jean Scherer aí, que o pessoal fala que o pai dele atrapalhou muito, que queria que ele obrigasse a gestão a jogar. Você acha que, no contexto geral, tem pai de atleta que atrapalha, que o atleta poderia ser muito mais do que é ou foi, e por conta do pai ele acaba no meio do caminho? Tem, sim. Tem. E do Jean eu tô bem à vontade para falar, porque eu fui durante 6 meses assessor de imprensa dele. É um pouco de verdade você falar que só foi o pai, viu? Faltava gana, tesão, fome de vencer do Jean. E aí os problemas que tinham de ordem familiar, entre o pai, ele e a mãe, colaboraram, mas não foi o fator principal não. O Jean tinha o percentual de gordura alto. O Jean era um cara calado, não era daquele cara que se cobrava. Eu acho que só imputar no pai é até covardia. Mas o Jean é um case de um jogador talentoso que tinha tudo para dar certo e não deu, né? Sim. Mesma coisa do Lulinha. Mas o Lulinha era um pouco fruto do empresário, né? Então, um cara que tem empresário bom, e o Wagner Ribeiro pode ser tudo, mas menos empresário ruim. Ele fomentava os periódicos da Espanha a fazer matéria do Lulinha, a falar que o Thiago Luiz era o novo Messi.
jogador da base do Santos em 2008. Thiago Bocão. O Thiago tá no Paysandu. E você acha também que o intermediário, o empresário, acaba com a carreira do atleta também? Se não for um cara correto, sério ali? O problema aí é da formação. Você pegar uma família desestruturada, que não teve acesso à educação, à formação, se pegar um agente maldoso, faz o que quer. Por exemplo, eu lembro do Robinho, tinha um agente que ganhava 55% de tudo que vendia dele. Porra, eu ponho a canela para os adversários quebrarem e o cara ganha mais do que eu. Eu acho injusto. Então nessa hora você tem que ter um pai, uma família que te dê um sustentável. Eu tenho certeza que isso com o Rodrigo, por exemplo, não vai acontecer. Porque a família é esclarecida, não é uma família que tu vê o pai sendo vítima dizendo que ele estava na... Aqui é o YouTube para falar, né? Você não vê o pai dele na putaria, a mãe deles falando que cantou esse ou aquele, que deu bola para A, B ou C, muito pelo contrário. É uma família estruturada. São evangélicos, um casal Diferente. que é exemplo, estão sempre postando fotografias dizendo que um ama o outro. Ele não teve esse problema. Isso já ajuda. E o menino, por exemplo, o Rodrigo, me recordo uma vez que o psicólogo aqui no Santos pegou todos os jogadores do Sub-17. Chegou no Rodrigo, fez uma entrevista e falou assim pra ele, não precisa de psicólogo, porque o moleque é centrado. O moleque tem base estrutural. Então, sobre a gente, o que acontece muito é isso aí. O cara sem formação, a mãe, o pai na ânsia por dinheiro e sem instrução nenhuma. Aí o empresário dá qualquer migalha, ele fica satisfeito. E aí o futuro cobra, né? Porque ele assina contratos leoninos. Bom, isso aí tu entende melhor do que eu, que é advogado. Situações que só favorecem um lado e isso não é legal, né? Ô Ademir, pra finalizar, a principal notícia, né, talvez do ano, fora a terrível notícia da pandemia, é que o Messi, enfim, não sei enfim ou se vai sair, mas ele é uma possibilidade real dele sair do Barcelona. Qual a sua análise sobre essa bomba aí na mídia esportiva? O futebol mudou, né? Nos anos 60 era comum o cara permanecer no mesmo time o resto da vida, né? Tu pega o Zito, depois que ele veio pro Santos, não jogou em mais time nenhum. Encerrou a carreira. O Pepe só jogou no Santos. O Pepe começou como profissional no Santos e terminou no Santos. O Pelé, profissionalmente no Brasil, só jogou no Santos. O Rogério Ceni, né? Os mais recentes são o Rogério Ceni e o Marcos. Mas os dois já pararam um em 2014, outro acho que 2010, o Marcos. Um pouco antes, 2009. Um faz 6 anos, outro faz 10. Então o futebol mudou. E eu me pego, por mim, que trabalhei muito tempo em alguns lugares, há um desgaste natural. O Messi está lá desde os 13 anos de idade, ele está com 35 agora, é isso? 33. Está 20 anos no mesmo lugar. Tudo que ele precisava ganhar no Barcelona, construir essa história, ele já construiu. De repente, acontece com ele o que aconteceu com o Edu Dracena e com o próprio Cristiano Ronaldo. Ele precisa de outros desafios para poder brilhar. Aí ele precisa provar, né? Porque ele só ganhou no Barcelona, com Xavi, Iniesta ali, com a Argentina. Ele sempre foi questionado, chegou na final da Copa do Mundo, mas nunca ganhou nenhum título, nem uma Copa das Confederações sequer. Então, assim, ele precisa provar agora. Acho que é o momento dele provar ali porque ele ganhou 6 vezes o melhor do mundo. Na parte da seleção, até concordo contigo. Em clube não, cara, porque depois saiu o Xavi, saiu o Iniesta, ele continuou ganhando. É um baita de um jogador. Não dá pra comparar com o Pelé, como alguns queiram, né? Eu tinha constantes embates com o Bruno Formiga lá no Esporte Interativo. Eu não vi o Pelé jogar, mas pelo que eu vejo aí dos videotapes, links de YouTube da vida, não dá nem pra começar, cara. O Pelé era perfeito em todos os quesitos. Cabeceio, chute com a direita, chute com a esquerda. Você imagina o Messi cabeceando? Não para, né? Nem chute com a direita. Às vezes ele faz um golzinho ou outro, mas... Mas não é na mesma quantidade que o Pelé fazia. Agora, jogo, talento, nato. O Cristiano Ronaldo é muito fruto do perfeccionismo e do empenho dele. É um cara estupidamente dedicado. O Danilo, lateral hoje do Juventus, me contou uma vez, quando ele jogava no Real Madrid, o Danilo concentrava com ele, né, nos hotéis. Tá dormindo e escutou um barulho. Tudu! 4 horas da manhã. Tudu! Aí o Danilo só
ligou o abajur, pegou o telefone e foi falar com a recepção do hotel. Esse barulho aí. O recepcionista falou, um minutinho. Passado alguns minutos voltou. Não, é o seu Cristiano que está chutando bola lá na academia. E a academia ficava na cobertura, 4 horas da manhã. E o jogo era às 3 da tarde, que horário para nós, à noite lá para ele. E tá fazendo um treininho lá. Aí eu falei, não, o Cristiano tá aqui do meu lado. Aí ele ligou a Baju de novo, cadê o Cristiano? O Cristiano era isso, ele não era daquele que acordava de manhã, estava em insônia, de pegar o celular, ou de se masturbar, ou de chamar alguma amiga para fazer sexo virtual. O Cristiano é daquele, teve tempo, ele vai treinar, um cara estupidamente focado. Não tem o mesmo talento que o Neymar e que o Messi. Mas ele é a prova cabal de que seres humanos podem atingir patamares maiores. Não sei se o melhor do mundo como ele. Ele tem que falar que ele não tem qualidade, eu sou um vagabundo, né? Mas ele não é do mesmo patamar do Neymar e do Messi. E do Neymar ele sempre esteve à frente, por exemplo, né? Então acho que agora está na hora de novos desafios. O Dracena, me recordo quando ele foi para o Corinthians, ele queria ficar no Santos, mas a diretoria que entrou não queria que ele ficasse, né? E fez de tudo para tirar ele daí e conseguiu. Ele saiu do Santos achando que era o final da carreira dele e ainda foi campeão brasileiro mais 3 vezes. 2 pelo Palmeiras e 1 pelo Corinthians. E ele me fala, se eu continuasse do Santos, eu já estava acomodado, capitão e tal, eu ia fazer aqueles campeonatos. E aqueles novos desafios fizeram com que ele se superasse. Talvez a saída do Messi para um clube gigante da Europa, de outro país, faça com que ele tenha de encarar esse novo desafio e que no Barcelona hoje ele já está mais ou menos acomodado. Em outros tempos eu diria que não é legal. Eu tenho certeza que o torcedor do Barcelona não vai gostar de ver ele com outra camisa. Mas é a globalização, novos tempos. Você acha que ele vai parar onde? Cara, o Guardiola gosta muito dele, né? O Manchester City é um shake lá né? Que manda lá. Eu acho que a chance dele parar no futebol inglês é grande. O Ademir, e para poder finalizar de vez, Santos Futebol Clube, tem mais algum raio aí para poder cair no Santos? Alguém que você vislumbra, você que conhece bastante? Como que tá aí essa situação do Santos? Alguém para falar, putz, ó, tem que ficar esperto com aquele menino, tem o Marcos Leonardo que subiu também, não, mas não é raio, não. Não é raio não, tem... O detalhe é o seguinte, o Santos tem ao longo do... eu acho que é uma coincidência, mas não pode ser desprezado. Os números são irrefutáveis, né? Os raios da Vila, os últimos, caíram de 8 em 8 anos. Você pega o Giovani, brilhou em 94, começou a jogar no profissional em 94 para brilhar em 95. 8 anos depois, 2002. O Robinho, que tinha começado no final de 2001, para brilhar em 2002, 8 anos. Aí você vai pro próximo, Neymar, 2002, né? Começou a jogar em 2001 e 2009 para brilhar em 2010, 8 anos. Aí o Rodrigo fez 2 jogos finais em 17 para brilhar em 18, 8 anos. Eu espero que o próximo seja 2026, né? Eu vou usar uma palavra do Léo numa frase, numa entrevista que ele me deu, o Léo, lateral esquerdo, o maior campeão pelo Santos da foi era Pelé, para responder a tua pergunta. Concordo com o Léo que a base do Santos, que já deu mais, o forno não deixou de estar aquecido, mas ele precisa ferver mais alto, precisa ter uma temperatura mais elevada. O Santos andou fazendo algumas experiências no comando da base que trouxeram resultados catastróficos, né? Gente que não era do meio, gente que até com boas intenções, são vitoriosas em suas respectivas profissões, mas não como diretor, como gerente de base. Então, e isso trouxe um ônus muito grande para o clube. Respondendo efetivamente a tua pergunta, não tem nenhum raio agora. Tem ótimos jogadores, mas excepcionais. Para você fazer uma venda como foi do Rodrigo, a maior da América do Sul, esquece, que a curto espaço de tempo não vai ter. Agora tem bons jogadores. Agora o amor por El Balón deixou uma herança muito maldita aqui na Vila, né? Primeiro, os 14 jogadores que ele contratou, o Santos não está conseguindo pagar. E a segunda, de não ter usado a base. O Santos sempre teve como média, por ano, de 50% dos jogadores formados em casa. No Campeonato Brasileiro do ano passado, em que o time foi vice-campeão, e o pessoal exalta muito o Sampaoli, eu acho que ele é bom treinador sim, não penso diferente. Agora o Dorival Júnior, 3 anos antes, também foi vice-campeão brasileiro com uma folha salarial 3 vezes menor que o Sampaoli. E com jogadores até medíocres no elenco.
Mas eu não vejo ninguém falar do Dorival. Eu vejo falar assim, a geração do quase. Quase campeão da Copa do Brasil 2015, quase campeão brasileiro 2016, quase semifinalista da Libertadores 2017, quase. O São Paulo foi o quê? Eliminado pelo River Genérico na primeira fase. Caiu pro Corinthians jogando muito melhor no Campeonato Paulista. Aí não, mas é porque é estrangeiro, aí fala diferente, aí tem que encher a bola do gringo. Não é assim também não. Então da base, eu acho que vai demorar um pouquinho para ter raio, mas tem muito bons jogadores. Precisa dar minutagem para essa molecada. Porque jogar na base é uma coisa, jogar no futebol brasileiro profissional é outra, jogar no exterior é outra. E para ter 2010, com aquele timaço que o Santos tinha, teve o Santos vice-campeão paulista de 2009, com o Madison, com o próprio Neymar. Para ter a geração 2002, os meninos já jogavam com o Giba, com o Cabralzinho e com o Celso Roth, que foram os técnicos de 2000 a 2002. Para surgir a geração, a primeira dos meninos da Vila de 78, tinha jogador jogando em 76. E o Newton Batata não era menino da Vila, era revelado no Atlético Paranaense, e já tinha 24 anos e era convocado constantemente pelo Cláudio Coutinho, técnico da seleção brasileira. Futebol não é um tubo de ensaio que você põe a fórmula de um lado e aí ela sai prontinha do outro lado. Você precisa de tempo. O Santos vai sofrer esse ano porque os moleques não tem tempo no time de cima. E algo que o pessoal vê como ruim, eu vejo como bom, a diretoria está impedida de contratar, né? A única coisa ruim que eu vejo é que o Robinho nesse time dá um molho legal. Ia dar o sustentável que a molecada precisa. A molecada tem um curso de pós-graduação de forma intensiva, que o Neymar e o Ganso tiveram em 2010, por exemplo, mesmo com 36 anos. Agora, foi bom esse impedimento do Santos não contratar, e a diretoria para de fazer merda, de contratar bosta, né? Eu tava vendo aí Atlético Paranaense e Fluminense. Achei até que era gol do Santos. Yuri Lima foi na linha de fundo, cruzou para trás, a bola bateu nas duas pernas do Aguilar, esse zagueiro entregador de paçoca para raio. Ele não é ruim não, mas para trazer um zagueiro igual o Aguilar e pagar o que ele pagou, você revela um da base. Pô, tem o Derek aí também. Que é tem o Derek, tem o Wagner Palha, tem o próprio Alex. O Derek vai dar jogador, pode anotar aí, vai ser o próximo Nico Batão que vai virar. Então, cara, e o Aguilar foi um dos responsáveis pela saída do Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique ganhava 160, o Aguilar ganhava 220. Pô, aí o titular, o cara ruim, entregando gol atrás de gol, escorregando na frente do Pato, tentando ir pra bola de cabeça quando o pé tá mais perto. E o Santos ganhando de 3-0 e entregando a paçoca contra o Fortaleza 3-3. Tu ficaria no time? Eu sou bom, capitão do time, não erro, 160. O cara só entrega a paçoca, reserva 220. Para o mundo que eu quero descer, parem as máquinas, né, cara? Então, da base, né? Até falei de outros assuntos. Raio, não tem. E eu fiquei com uma responsabilidade muito grande. Porque depois que ninguém conhecia o Rodrigo, eu falei que o cara ia ser o pica das galáxias. E tá sendo, né? No Real Madrid, aqui não foi, porque não deu tempo, né? Tá todo mundo sendo vendido cada vez mais precocemente, né? Mas hoje nesse nível não tem. O último foi o Rodrigo. Mas logo vai ter. Mas Eli, foi um prazer tê-lo conosco. Satisfação é minha. Um abraço, Eric. Pessoal. Doutor Eric é especializado em direito desportivo. Desportivo, Que maravilha, hein? Cara do ramo, tá no caminho certo. Pessoal, não deixa de curtir o nosso canal, se inscreve lá, curte nosso Instagram também. E até o próximo encontro, até o próximo programa. Um abraço e tchau, tchau.